Hoje eu queria abordar um assunto que é vital para o sucesso da produção animal a pasto, que é a correta escolha da planta forrageira. Hoje a gente tem, felizmente, uma ampla gama de espécies de cultivares de forrageiras, e a Embrapa vem se empenhando ano a ano para atender demandas específicas de uso dessas forrageiras para o setor. Então, essas demandas hoje não se resumem apenas à questão de produção e qualidade, mas também com relação à resistência a pragas e doenças, que, sem dúvida, é uma questão bastante importante para a viabilidade das nossas pastagens. Eu vou dar um exemplo aqui agora de duas plantas forrageiras lançadas recentemente pela Embrapa. A primeira delas é uma cultivar híbrida de pânico máximo, uma ABRS Tamani, que tem como grande diferencial o seu porte. O material, ao contrário das principais cultivares de pânico máximo, ela tem um porte mais baixo, quando comparada, por exemplo, com Mombasa, com Tanzânia, com Zuri. Isso confere a ela uma facilidade de manejo. Pelo fato de ter um porte mais baixo e não ter um alongamento de haste tão significativo como tem o Mombasa, por exemplo, isso dá a ela uma melhor condição de manejo. Nos nossos ensaios aqui na Embrapa Cerrados, em Planaltina, no Distrito Federal, a gente percebeu que quando a gente fez um comparativo de avaliação em desempenho animal, comparando animais mantidos no pasto de tamanho com animais mantidos no pasto da cultivar Maasai, que é outra cultivar de pânico máximo, a gente de fato percebeu o potencial produtivo e de qualidade dessa espécie no momento que a gente viu que os animais mantidos no pasto de tamanho ganharam cerca de 10 a 15% a mais que os animais mantidos no pasto de Maasai. Para vocês terem uma ideia, os animais eram bovinos da raça Nelore, ganharam cerca de 800 gramas cabeça por dia no pasto de tamanho, enquanto que os animais do Maasai ganhavam cerca de 700 gramas por cabeça por dia, isso no período das águas. Portanto, esse resultado revela as qualidades do tamanho, principalmente na questão do seu valor nutritivo. E, obviamente, esse maior valor nutritivo que impacta no desempenho dos animais também vai impactar no maior ganho por área. Nesse mesmo experimento, foi observado que o pasto de tamanho propiciou aumento de 10% no ganho por área em relação ao pasto de Maasai. Embora o Maasai seja até mais produtivo, tem uma capacidade produtiva até mais alta que o de tamanho, o Maasai, por ter um valor nutritivo mais baixo, não foi capaz de suplantar o tamanho em termos de desempenho animal, tanto individualmente, por animal, como também no ganho por área. Uma outra cultivar que eu gostaria de mencionar aqui hoje para vocês é uma cultivar de leguminosa, não é uma gramínea, é a BRS Bela. É uma cultivar da espécie Stylosanthus guianensis e recomendada para uso em pastagens consorciadas, principalmente. Consórcio com gramíneas, principalmente as do gênero Brachiaria. As principais espécies para consorciar com a BRS Bela seriam a Brachiaria decumbens, a Brachiaria brisanta paiaguasa, ou seja, braquiárias de porte um pouco mais baixo, para ter uma convivência um pouco melhor com o Stylosanthus na área. Esse material traz como grande benefício, propiciar um estoque de forragem maior no período da seca, uma forragem mais verde, de alto valor proteico, que vai então atenuar a sazonalidade de produção das nossas pastagens, que é bastante comum nos nossos ambientes de cerrado. Portanto, esse material ele traz como grande diferencial então o seu alto valor proteico, e o grande benefício do material vai ser percebido no período da seca. É um material que é recomendado para áreas de solos argilosos, ao contrário do Stylosanthus Campo Grande, que é de uma outra espécie de Stylosanthus, que é recomendado para áreas de solos arenosos. A BRS Bela pode ser cultivada em áreas de solos argilosos e também em áreas de secas um pouco mais prolongadas do bioma cerrado. O ensaio que a gente fez aqui
na Embrapa Cerrados, em Planaltina, no DF, por ocasião do lançamento da BRS Bela, a gente percebeu, de fato, que o pasto consorciado, na época da seca, propiciou um aumento de ganho de peso dos animais em cerca de quase 100%. Os animais mantidos no pasto consorciado ganharam cerca de 340 gramas por cabeça por dia no período da seca, enquanto os animais mantidos no pasto solteiro, só com a gramínea, só com a braquiária, ganharam cerca de 140, 150 gramas por cabeça por dia. Então, para vocês terem uma ideia do impacto que a presença da leguminosa no pasto traz para o sistema produtivo.